Vamos dar início a mais uma edição dos Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios, a ABM. E nós recebemos hoje com muito prazer o Fernando Teixeira, que ele é diretor do Fórum de Fundos Soberanos do Brasil. A gente vai entender aqui nesses 20 minutos o que é o Fundo Soberano, qual a importância disso para os municípios. Nós sabemos aqui, enquanto Associação Brasileira de Municípios, que uma parte importante dos municípios brasileiros tem receitas aquém das suas necessidades e sempre tem dependência financeira de transferências constitucionais, principalmente os municípios que têm o FPM como sua principal fonte de receita, mas nós temos também um grupo de municípios que, pelo seu potencial econômico, pela sua situação, tem uma, vamos dizer assim, uma situação mais confortável em relação à sua situação financeira, Uma pequena parte, mas é uma realidade também no Brasil. E hoje a gente recebe o Fernando aqui e ele vai ter a oportunidade de contar para a gente, primeiro, o que é esse Fórum de Municípios de Fundos Soberanos. Nós temos aqui na nossa diretoria uma vice-presidência que responde sobre isso e nós também firmamos essa parceria no intuito de colocar isso à disposição dos municípios interessados. Até comentei antes de começar o programa aqui, que eu recebi hoje aqui, um pouco antes, o município, num dia da nossa gravação, o município de Catalão, aqui em Goiás, que é uma cidade importante do estado, uma cidade bem desenvolvida, com montadoras de veículos, com um potencial mineral muito grande, e é um município que tem uma arrecadação superior à média nacional. Portanto, é um município que, vamos dizer, é um potencial de aproximação com o Fundo Soberano. Mas quem vai poder falar melhor sobre isso para nós é o Fernando. Então, eu gostaria, Fernando, que você já se apresentasse e contar um pouco para a gente disso tudo. Tá bom. Primeiro, muito obrigado, Gilmar, prazer. Obrigado pelo convite, a Associação Brasileira de Municípios, essa relação estreita que a gente tem com a ABM, exatamente por essa vice-presidência, que foi criada no ano passado. O Fórum de Fundos Soberanos ele é uma instituição também relativamente nova, ele nasceu em 2022, quando a gente percebeu que estavam sendo criados fundos com as mesmas características em alguns estados e municípios de início do Sudeste, então muito associados à exploração de recursos da margem do pré-sal, Então, tinha ali vários estados e municípios que resolveram criar um instrumento de gestão intertemporal, de gestão de longo prazo, em contas separadas das contas do Tesouro, para fazer investimento, ora pensando numa estabilização, um instrumento de estabilização de receita, ora de promoção de desenvolvimento, mas existiam fundos aí na casa de centenas de milhões, alguns fundos já ultrapassaram mais de 1 bi, 2 bi de reais, e que tinham os mesmos tipos de desafio e, ao mesmo tempo, oportunidades a serem discutidas do seu potencial, mas pouco diálogo entre eles. E aí nasceu o Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, com o propósito de início de ser um espaço de congregação, de debate, de troca de experiência entre gestores públicos municipais e estaduais. Ali no Rio de Janeiro tinha Maricá, Niterói, em São Paulo, Ilhabela, que é um município do litoral de São Paulo. O estado do Espírito Santo tinha um fundo a nível estadual e o estado do Rio de Janeiro estava com uma iniciativa nascente. A gente criou o fórum para ser esse espaço de início e, como a gente estava relacionado à Universidade Federal Fluminense, era de construção de conhecimento. Então, tinha uma pesquisa associada à gestão desses fundos, com o apoio inicial do Jane Family Institute, que era uma instituição voltada à pesquisa empírica em ciências sociais. Então, tinha toda uma discussão de desenvolvimento de softwares de investimento para o gestor e tudo mais. Mas a coisa ganhou outro corpo nos últimos anos, e principalmente uma cara mais política, porque a gente foi percebendo que existia necessidade de desenvolvimento de
não só de boas práticas, governança, política de investimento, regulação. E aí o fórum foi também ganhando corpo. Hoje a gente é financiado pelo Instituto Clima e Sociedade, pela Open Society Foundations, e a gente tem planos de trabalho com os municípios e estados. E vocês têm relação também com fundos ou experiências semelhantes a essa de outros países? Exatamente. O fórum ele tem uma participação internacional, né? O fórum tem uma missão institucional que é separada em 3 principais guarda-chuvas. Então, uma delas é de assessoria direta a estados e municípios, né? Quem criar um fundo, o que precisa, como é que você faz ali a construção, como é que você gera sensibilidade, como é que você engaja os diversos atores. Uma parte que é mais de advocacy, então ajudar nessas agendas, por exemplo, da regulação, a gente está construindo, propondo uma regulamentação específica para os fundos soberanos, que isso não existe no Brasil, eu posso falar um pouquinho adiante. E a outra é uma coisa meio think tank, de construção de conhecimento, e a gente se aproveita da nossa inserção internacional para fazer isso. Então, o Fórum dos Fundos Soberanos Brasileiros é membro do International Forum of Sovereign Wealth Funds, que é o Fórum de Fundos Soberanos Internacionais, que aí tem os fundos das casas dos trilhões. Né? Hoje, os fundos soberanos a nível global administram cerca de entre 13 e 16 trilhões de dólares. E tem muita experiência em países com o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso e com a mesma complexidade, na África. Então, a gente está muito atento e a gente promove uma articulação dos nossos municípios e nossos estados com essas experiências internacionais para a gente ter ganho de escala, né? A gente conseguir, de fato, construir fundos que condizam, sejam condizentes com as necessidades municipais e estaduais. E, por exemplo, do ponto de vista da legislação, quer dizer, a nossa legislação ela permite que o município tenha um fundo destacado do seu orçamento, no seu orçamento, para essa finalidade mesmo de um fundo, vamos dizer assim, veja se eu entendi, seria um fundo de reserva. Né? Eu não sei se essa é a palavra correta, mas a primeira impressão que eu tive quando se fala dos fundos soberanos seria, bom, eu tenho uma boa arrecadação, então, por conta disso, eu vou criar uma reserva para investimentos futuros, para uma situação específica. Então, assim, como é que é essa situação em relação por exemplo, é uma iniciativa concorrente do município, por exemplo, ele pode fazer independente de outras legislações? Não, está sob a alçada municipal, seja da criação autonomia. via autonomia, seja via lei orgânica, seja lei complementar. No caso do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma iniciativa da Associação, da Assembleia Legislativa, da ALERJ, e não do Executivo. Então, assim, tem várias maneiras através das quais se pode ser criado um fundo que, mais uma vez, é separado da conta do Tesouro. E eu acho que a sua analogia com fundo de reserva, ela tem o seu pró e seu contra. Por quê? Porque o fundo soberano, a gente tem que... existe uma falsa dicotomia entre você gastar no presente ou poupar para as gerações futuras. Num país com necessidades como as nossas, e os municípios e estados com necessidades da população premente, a gente falar em poupar ou em reservar passa uma informação que, primeiro, que não é verídica, e segundo, que uma narrativa que, na minha visão, não é a mais apropriada, porque um fundo soberano é um investidor institucional dentro do Estado. Ele pode comprar ações, comprar debêntures, participar de engenharias financeiras sofisticadas, FIP, Equity, FDIC, os fundos de direito creditório. Ele pode, de repente, fazer joint venture com outro fundo de outro país e montar ali um projeto específico. Ou seja, ele pode atuar no presente enquanto rentabiliza para as gerações futuras. E aí o mandato, os objetivos pode ser poupança, estabilização, de desenvolvimento, mas não necessariamente um fundo soberano é um fundo de poupança ou um fundo de reserva. Ele pode ter esse objetivo, mas geralmente ele pode atuar no presente, então gerando ganhos de curto e médio prazo, enquanto rentabiliza para frente e se transforma também então, mas patrimônio. Essa segurança em aplicação, em movimentação, é uma coisa que muitas vezes, por exemplo, eu falo isso em relação, por exemplo, aos fundos de previdência municipal, que muitos ficaram em situação difícil. Essa história, por exemplo, do Master agora chamou atenção e algumas prefeituras caíram nesse conto porque acabaram aplicando recursos. Eu mesmo atendi há pouco tempo atrás um município que ficou numa situação um pouco difícil, um município pequeno,
que fez uma aplicação. Então tem essa questão assim da segurança, como é que é gerido isso? É iniciativa só da prefeitura? Você tem que criar algum conselho, alguma coisa, um mecanismo vamos dizer assim, de garantir a segurança. Né? Porque você está colocando um recurso do seu orçamento, da sua arrecadação, né? Esse recurso vai ficar destacado, pelo que eu entendi, né? A grosso modo assim, ele fica destacado para esse fundo, mas ele é um recurso da administração da prefeitura, no caso do município. Isso, né? Isso. Não, então, aí você entra num ponto fundamental. Eu acho que assim, a gente tendo uma regulamentação a nível federal que dê as bases do tipo de ativo, do tipo de risco que se pode incorrer, do tipo de instituição financeira que vai ser contratada para gerir a sua carteira. Porque, no caso dos fundos soberanos, isso acontece bastante. Não é o Estado, ele tendo, porque às vezes a burocracia dentro da máquina pública, ela não é capaz de gerir um fundo financeiro dessa característica. Então, contrata o banco X, a gestora tal, que vai te vender esse porque produto. Isso não é do dia a dia. Não é do dia a dia, é complexo. Assim. Mesmo internacionalmente é complexo. Geralmente você contrata o gestor, só que você tem que ter capacidade de negociação com esse gestor, seja ele um banco público ou um banco privado. E isso o fórum também atua, né, para municiar o gestor de informação e instrumentos para essa negociação. Mas o que acontece é que você precisa ter uma governança, você precisa ter uma regulamentação que dê segurança jurídica para o gestor fazer a aplicação. Isso a gente está trabalhando, eu posso falar um pouquinho. A gente fez uma proposta de uma minuta de uma resolução para ser apreciada pelo Conselho Monetário Nacional, que dê essa segurança jurídica para o gestor, de que se ele contratar aquele produto, aquele serviço, aquilo está dentro, né, da sua responsabilidade, e permite o investimento de impacto acontecer. Só que para tudo isso dar certo, você precisa de uma governança sólida. E aí a governança sólida implica, né, separação de poderes, criação de conselhos, né, transparências, operação de disclosure, que se chama, né, de você informar os diversos atores daquilo que está acontecendo. E, em última instância, os tribunais de contas têm que estar envolvidos, porque é quem vai soltar o parecer no final do exercício sobre aquele investimento acontecer. Então, pelo Fórum de Fundos Soberanos, a gente tem feito uma articulação ampla, inclusive com a Associação dos Tribunais de Contas, com a Tricom, e diretamente com cada Tribunal de Contas estadual, para que, bom, isso aqui é um fundo dessa natureza, com essa característica, que, enfim, a gente espera que seja regulamentado de tal forma. Existem essas diretrizes de governança e gestão que a gente pode, né, criar em comum. O Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros tem a Carta de Princípios Brasileiros, que foi consensuada entre os vários fundos, né, que é um pouco de uma linha geral de como os fundos devem atuar. Então, é uma coisa de construção de ecossistema mesmo, para que tenha legitimidade, possa operar e cumpra com o seu mandato. E uma outra diferença que eu acho que é importante, um fundo soberano, ele tem essa correlação com fundos de previdência complementar, no sentido de ser também, né, um veículo de investidor institucional, mas ele não tem obrigações de curtíssimo prazo. Então você não tem que pagar os pensionistas. Sim. Isso significa que você não precisa estar líquido tal qual um fundo de previdência complementar para mensalmente ter aquele gasto. Isso permite que seja o que a gente chama de finanças pacientes, de capital paciente. Sim. Ele pode se comprometer com um projeto a longo prazo, que vai demorar para maturar, mas que vai gerar benefícios também de longo prazo e, eventualmente, até aumento da arrecadação, se aquilo promover a mudança estrutural, gerar emprego e renda. Então, assim, é um instrumento muito potente de lidar com horizontes temporais mais curtos, e é um compromisso do prefeito, do governador, de que uma parte daquilo que o fundo vai estar investindo ele vai colher no seu mandato, uma parte ele está se comprometendo para além do seu mandato. Isso é uma inovação fundamental e que não acho que é uma coisa tão fora do lugar. Assim. Isso está acontecendo no Brasil nesse momento. Estou falando um pouco, estamos aqui com os gestores, né, municipais. Isso está acontecendo nesse momento. Né? E eu acho que é um instrumento muito potente, principalmente para lidar com riquezas finitas, como você comentou, royalty, CEFEM. Mineração, essas coisas. Porque, por exemplo, quem são os municípios? A princípio, todos os municípios podem, né? Mas, assim, como eu te disse, uma boa parte dos municípios brasileiros tem uma receita muito restrita e muitas vezes até falta de recursos. Eu fui prefeito do município de Franca, interior de São Paulo, né? Uma cidade de 370 mil habitantes, mas uma cidade que tem uma arrecadação até hoje abaixo da média nacional. Então, lá você não tem como fazer fundo de reserva, porque ou fundo soberano, a princípio, né, porque você não tem
uma arrecadação, por exemplo, como Maricá, ou como essa própria cidade que eu citei agora, de Goiás, Catalão e outros, porque lá tem situações especiais, que é a questão de petróleo, royalties do petróleo, royalties da mineração, ou uma economia muito pujante, né, que possa gerar. E hoje assim, números, né? O que nós temos aí de municípios já gravitando e já atuando nessa área de fundos soberanos? Do ponto de vista municipal, são 4 municípios, né, hoje que tem fundo, começando de baixo para cima, né, Curitiba, no Paraná, Ilhabela, em São Paulo, Maricá e Niterói, no Rio de Janeiro, além dos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do estado do Paraná. São 3 estados que têm também. 3 estados que têm fundos soberanos. A gente está em conversas com vários municípios de Minas Gerais e do Pará, porque tem uma agenda crescente, tanto associada a minerais, né, a extração de minério de ferro, quanto a minerais críticos, quanto a margem equatorial no norte. Então, assim, tem recursos que vão adentrar dentro do orçamento e uma parte disso, né, que a gente chama de um excedente orçamentário, pode se transformar em fundo soberano. Eu acho que o que tem de diferente de um fundo soberano é que, se ele for capaz de promover o desenvolvimento no sentido de atrair investimento para atividades produtivas específicas, né, ele transforma uma riqueza finita numa riqueza perene. Por quê? Porque ele aumenta a capacidade arrecadatória do município. Se você simplesmente colocar para dentro do orçamento todo esse recurso e, enfim, arcar com toda a questão né, de política pública assistencial, que não necessariamente promove a mudança estrutural, né, o desenvolvimento, você vai, obviamente, melhorar a qualidade de vida da população no momento presente, mas o que fica para frente? Né? E também do ponto de vista orçamentário, porque esse recurso acaba. Então, o Fundo Soberano, a partir do momento que ele tem o seu mandato e ele investe para a atração de investimento no território, ele pode transformar essa riqueza finita ou essa riqueza, esse excedente que pode ser momentâneo, em algo perene ao longo do tempo. E tem uma outra dimensão, que a forma como o sistema financeiro opera no Brasil, ele é muito concentrador, né? Você tem o que o pessoal chama de drenagem de recursos das várias partes do Brasil para as praças mais desenvolvidas do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, há uma concentração muito grande de crédito no estado de São Paulo. Se você tem fundos soberanos e você tem relação com, por exemplo, com o sistema de fomento, com bancos de desenvolvimento, com bancos públicos que tem mais capilaridade no território, você transforma o seu território em algo atrativo para o investimento privado também vir. Então, assim, você tem um elemento a mais, e aí na agenda de sustentabilidade, mudanças climáticas e tudo mais, é fundamental que você tenha esse diferencial do ponto de vista financeiro, uma capacidade de você promover o investimento, né, o financiamento ao investimento de forma consequente com a realidade do estado ou do município. E assim, em relação à aproximação com esses municípios que têm potencial para para aderir a um fundo soberano, para trabalhar essa iniciativa de criar o fundo soberano, como é que é esse processo de aproximação? Falo isso porque, por exemplo, do ponto de vista da ABM, qual o interesse nosso? Em aproximar municípios de ações, de projetos, né, de iniciativas que vão fortalecer os municípios. Claro que, por uma boa parte, a gente não vai apresentar nada relacionado a fundo soberano, porque eu entendo que não vamos dizer assim, não tem a ver com esse perfil de município, como eu te disse, da maioria. Mas tem grupos importantes aí que hoje nem sabem, talvez, que exista fundo soberano, né? E o que isso pode resultar. Até porque você fez uma observação que eu acho importante. Um município minerador, por exemplo, ele tem um tempo que ele vai ter aquela riqueza ali. Depois ela vai sumir. Tem até aquela história lá da Holanda, né? Doença holandesa, que é assim, esse cuidado que você tem que ter com aquilo que um dia pode acabar. Seja o petróleo, seja o mineral, ou algo que coloque aquele município numa situação de destaque. Mas, assim, como é que vocês fazem? Vocês já realizaram? Porque eu acho que a ABM pode contribuir nesse sentido de criar condição para aproximar, de fazer algum evento específico sobre isso, né? Para que esses municípios, a exemplo de Catalão, que eu te citei, e outros, né, possam conhecer isso. Até o prefeito de Catalão, falei com ele, né, ele está interessado em saber
mais sobre isso. Depois a gente vai até passar essa informação, talvez passar um contato dele com vocês, para vocês aproximarem dele, porque eu sei que é um município que enquadra perfeitamente nisso e que está lá tendo os seus minerais sendo retirados, né? E agora sofrendo até consequência desse problema da guerra, porque eles também têm fertilizantes lá, e aí tem componentes do fertilizantes que são importados e que subiram, e ele me disse que nesse momento lá, uma empresa de fertilizantes fechou a sua unidade, vai abrir só o ano que vem. Então ainda você tem essas situações de sazonalidade, e enfim, isso tudo aí. Não, assim, o Fórum de Fundos Soberanos ele trabalha a agenda do ponto de vista nacional, mas também bilateral, tentando atender as necessidades dos municípios. A gente tem, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa agenda que a gente promove, tem o nosso site, né, que é www.fundos-soberanos.org.br, e a gente tem essa relação, né, próxima, por conta da vice-presidência de Fundos Soberanos, com a ABM, e a gente quer que, obviamente, que esse seja um canal de diálogo profícuo entre as agendas que o Fórum promove e as agendas municipalistas. Então, o Fórum, por exemplo, organiza 2 seminários por ano em algumas regiões do Brasil com temas específicos. A ABM até participou, né, dos nossos eventos mais recentes. A gente pode fazer oficinas, né, visitas técnicas com oficinas com ótimo. Vários atores locais, que pode envolver só o executivo, mas pode envolver outros atores representativos, né, da sociedade ali do município. A gente pode escrever notas técnicas relacionadas a por que seria relevante você desenvolver um fundo soberano, né, vis-à-vis a característica arrecadatória e o que o município pretende para frente. Isso pode ser feito de algumas formas, né? Hoje o Fórum, nesse serviço de assessoria, a gente faz planos de trabalho com os estados e municípios, né? Alguns deles podem até ser através da relação que eventualmente o município já tem aqui com a ABM, enfim. A gente tem buscado fazer essa aproximação, porque uma coisa é a agenda geral, mas cada realidade é uma realidade. Então, um é de minério, um é de petróleo, o outro eventualmente é um superávit orçamentário e que o cara, ou uma outorga de saneamento. Então, assim, o importante é a gente ter, né, a sensibilidade para entender a realidade, a demanda e conseguir promover uma agenda que eu considero que é uma inovação no setor público muito bem-vinda, e não à toa que é um tema muito quente no mundo, né? O Trump queria criar o fundo, o Canadá acabou de criar um fundo, a África está com mais de 30 fundos, né, em países assim, dos mais variados, e que estão conseguindo promover uma agenda de desenvolvimento muito interessante. Então eu acho que o Brasil, né, dentro, principalmente, né, na questão subnacional, tem um terreno fértil para a gente avançar. Isso está gerando curiosidade em vários lugares do mundo. A gente é convidado para apresentar o caso brasileiro, para escrever no relatório anual desse Fórum de Fundos Soberanos Internacionais sobre a experiência brasileira. Então, assim, e eu acho que uma coisa bastante importante é essa aproximação com o sistema de fomento. Então, assim, o que o Espírito Santo, por exemplo, está fazendo com o Banco de Desenvolvimento do Estado e com o Banco Convencional, o Bandes e o Banestes. O que o Paraná pode fazer com o BRDE, o que municípios do Nordeste e estados do Nordeste podem fazer com o BNB, no Norte com o BASA, relação com o próprio BNDES, porque eu acho que isso traz expertise, traz condição de você fazer com que o mandato do seu fundo também se relacione a investimentos concretos e a atração de investimentos privados, né? A gente não está falando só de o público atraindo, né? Gerando, catalisando investimento privado. E eu acho que o Brasil tem assim todas as condições para ser um case de sucesso nessa área. Nós fazemos a ABM, nós integramos o Conselho da Federação. O Conselho foi criado agora em 2023 pelo presidente Lula. Foi uma reivindicação da ABM durante a campanha eleitoral, que é você ter uma mesa federativa plena, com os 3 entes federados. E ela tem 3 câmaras técnicas, uma delas é essa fiscal, tem uma ambiental e tem uma outra de combate às desigualdades, sabe? Por exemplo, a questão da renegociação da dívida dos estados passou lá pelo Conselho da Federação, porque lá a gente tem 6 representantes dos governadores, 6 dos prefeitos e 6 do governo federal, né? E, claro, esse tema, sem dúvida, é um tema importante para entrar lá, né, nessa Câmara Fiscal, porque
O que a gente está discutindo aqui é como fazer para proteger as finanças municipais, né? Garantir que a vida, a gente sempre diz, a vida acontece nas cidades, né? O município é onde as pessoas vivem, é onde as políticas têm que ser implementadas, né? E a gente sabe também da importância da preservação do recurso, porque muitas vezes um município que tem uma arrecadação alta, se ele não tiver uma boa gestão, ele até tem problemas. Já tive comparativo de cidades que, mesmo tendo uma receita muito superior à minha, município de Franca, tinha uma série de demandas sociais que nós não tínhamos mais. Isso tem a ver com a gestão do recurso, né? Porque quando tem muito dinheiro, você corre uma série de riscos de aproveitar mal esse recurso. Você tem o problema da corrupção, tem uma série de componentes ali que são provocados, né? Quer dizer, essa situação pelo excesso de recursos, né? Então, gasta mal, né? Desperdiça recursos e lá na frente pode ter problema. Mas, Fernando, nós estamos já no... Eu posso só fazer um último Claro, comentário, claro. que eu acho que é muito relevante. Assim, Isso que eu ia pedir. Se você tem mais alguma coisa a completar, só por conta do tempo. Não, claro. Não, a gente tá hoje com essa demanda da regulamentação dos fundos soberanos subnacionais brasileiros. Como eles são instrumentos novos, não existe algo que verse sobre isso do ponto de vista nacional e que dê tanto segurança jurídica para o gestor, quanto elementos, né, para o controle mais amplo, seja de órgãos de controle, seja da sociedade civil, seja das câmaras de vereadores. E por conta disso a gente juntou os vários fundos soberanos existentes e está propondo uma minuta consensuada a muitas mãos, né, que dê a segurança jurídica para o gestor fazer a aplicação dos recursos e que, ao mesmo tempo, respeite os diferentes mandatos, porque cada fundo tem um mandato específico. A gente protocolou essa minuta, né, junto com a ABM, através de um processo SEI no Ministério do Planejamento. Está lá para apreciação, para ser levado para o Conselho Monetário Nacional para que se transforme numa resolução. Passo fundamental para que os 10 bilhões de reais que hoje já estão sendo administrados pelos fundos soberanos e os outros tantos que vão entrar nessa conta, né, agregada, porque outros fundos vão ser criados e porque esse recurso dos fundos existentes também vai crescer, para que eles de fato faça parte, né, de um combinado de recursos financeiros capazes de promover o desenvolvimento de longo prazo no país. Isso é escasso, isso não existe. Na ausência de uma regulamentação, toda essa iniciativa, que é muito bem-vinda, ela pode se dissipar. Ou seja, se o prefeito fala, bom, esse recurso está rendendo abaixo do CDI, eu vou sacar esse recurso. Começa, né, as capturas, como você mencionou, as capturas que às vezes nem é corrupção, mas é uma captura de curto prazo, acabam começando a ocorrer. Então é fundamental que o tema da regulamentação avance para que essas iniciativas, e que vão crescer tanto por conta de reforma tributária quanto por conta de margem equatorial em minerais críticos, que elas possam ser bem-sucedidas, né? Às vezes a gente olha para fora e fala, o Brasil perdeu para a Noruega. A Noruega tem um fundo soberano, isso, né, foi tema quente semana passada. A gente olha para fora como algo positivo, mas sempre o Brasil não é capaz de fazer algo semelhante. E, na verdade, assim, a gente erra, mas a gente acerta e a gente tem que aprender com os erros naquilo que a gente não foi capaz de fazer. E no caso dos fundos soberanos subnacionais, é uma oportunidade única, num momento de tempo específico. Nossa, eu estou vendo assim, que isso casa muito com essa Câmara Técnica do Conselho da Federação. E talvez fosse o caso, além da provocação que já foi feita direto ao Ministério do Planejamento, talvez vocês apresentarem, a gente formalizar isso e apresentar para o Conselho da Federação. Eu tenho também uma reunião com eles daqui a pouco. Ah, você tem? Então, está vendo? Então, ótimo. Isso, a gente está envolvendo... Com o Conselho. Com o Conselho com o Conselho, com o Conselho da Federação. E a gente está envolvendo os vários atores. A gente está, por exemplo, escrevendo um toolkit, né, um documento referência com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que ele seja referência para esses vários atores. Ou seja, a gente está trabalhando para que de fato essa agenda vingue, mas a regulamentação é fundamental. Então, até aqui um apelo público, né, para que isso seja apreciado, porque a gente já conversou, mais de um ano de conversa, quase 2 anos, já foram aparadas as arestas, a gente precisa que a coisa avance e num tempo né, com uma celeridade para que os investimentos possam gerar os benefícios para a população. Não, tranquilo. Bom, olha, eu acho que esse pouco tempo aqui dos nossos diálogos já deu para as pessoas que estão assistindo e assistirem vão ter uma ideia do que é Fundo Soberano. A ABM está à disposição para municípios que se interessarem
em aprofundar mais, conhecer melhor, não é, o que essa iniciativa pode contribuir para fortalecer e dar segurança às finanças municipais, né? Esse é o papel da ABM. A gente quer agradecer ao Fernando Teixeira, ele é diretor do fundo do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, né? O Fórum de Fundos Soberanos, que reúne aí os municípios e estados que já implantaram o Fundo Soberano, e nós queremos mais uma vez reforçar a disposição da ABM, Fernando, para trabalhar em conjunto com vocês nessas alterações legislativas, nessas alterações aí de normas, de regulamentos que possam fortalecer esse fundo, dar segurança para o prefeito, para a prefeita que tomar essa iniciativa, né, e segurança para a população de que aquele recurso será bem gerido, porque no final das contas o prefeito, a prefeita vai passar o seu mandato, mas a cidade fica ali e o seu recurso é o recurso do município, né? Portanto, então, isso é muito importante que aconteça de forma segura e dê, né, condição de que os resultados apareçam para o benefício da população. Agradecemos, então, Fernando, a sua presença e estamos à disposição, e agradecemos vocês por participarem de mais esse Diálogos Federativos, e a ABM está aqui de portas abertas. Muito obrigado.